O que ninguém sabe sobre este lugar é que existem zonas no planeta onde o mapa parece ficar mudo. São áreas onde as linhas da cartografia se tornam frágeis, incapazes de conter a vastidão que representam. Não é o fim do mundo, mesmo que pareça. É o ponto exato onde a civilização admite que existem forças que não pode domesticar. Durante séculos, os seres humanos tentaram conquistar o espaço, medir o tempo e nomear o desconhecido. Mas existem cantos que resistem a ser catalogados. Chukotka não é simplesmente uma região no extremo nordeste da Rússia. É um aviso geográfico, é um lembrete de que a Terra possuiu uma vida intensa e silenciosa, muito antes de o primeiro olho humano se abrir para a contemplar. Este é o conto da sobrevivência na sua forma mais pura, onde a existência não é garantida, mas arrebatada dia após dia das mandíbulas do inverno eterno. A geografia do esquecimento. A Terra aqui não foi moldada pela mão gentil da erosão gradual, mas pela força de eventos cataclísmicos e pela pressão implacável do gelo. Se pudéssemos acelerar a história geológica de Chukotka, veríamos uma batalha titânica entre o fogo do subsolo e o peso dos glaciares. O que percebemos hoje como montanhas estáticas são, na realidade, cicatrizes dessa guerra antiga. A cordilheira de Pekulney e as terras altas de Chukchi não se ergueram para tocar o céu, mas sobreviveram ao peso esmagador que tentou nivelá-las. A paisagem desenrola-se como uma tela de severidade e beleza. Ao norte, o Oceano Ártico empurra os seus blocos de gelo contra a costa, uma maré branca que nunca descansa. A leste, o Mar de Bering atua como a porta de entrada para outro continente. Uma separação líquida que em tempos remotos foi uma ponte de terra sólida. Esta dualidade define a geografia da região, pois é um lugar de ligação e, ao mesmo tempo, de isolamento absoluto. Os rios, como o imenso Anadyr, não fluem com a placidez das águas continentais, serpenteiam como veias abertas sobre a tundra, procurando desesperadamente o mar antes que o inverno os transforme novamente em pedra sólida. Muitos surpreendem-se ao descobrir que a escala de Chukotka desafia a percepção humana. Os seus 720 mil quilômetros quadrados são um deserto de contraste. Não há árvores para oferecer abrigo, nem marcos para confortar o viajante. A tundra é um tapete infinito de musgos e líquenes, uma pele vegetal que cobre o permafrost, aquele solo permanentemente congelado que guarda nas suas profundezas segredos biológicos de milhares de anos atrás. Caminhar aqui é caminhar sobre a história suspensa. Abaixo da superfície, a terra é dura como aço, rejeitando qualquer tentativa de agricultura profunda, ditando uma única lei. Aqui, nada cria raízes profundas. Tudo deve aprender a agarrar-se à superfície ou desaparecer. No entanto, há pessoas que sempre querem voltar porque esta geografia hostil possui uma riqueza oculta, uma contradição que tem atraído tanto a ambição quanto o desespero. As veias da terra pulsam com ouro, carvão e metais raros, tesouros enterrados sob camadas de gelo que exigem um esforço sobre-humano para serem extraídos. A geografia de Chukotka não dá nada de graça. Cobra um preço por cada grama de riqueza, um pedágio de esforço e vontade. É um palco onde o próprio ambiente é o protagonista. Um gigante de pedra e gelo que observa impassível enquanto as civilizações tentam, e muitas vezes falham, deixar a sua marca na sua pele congelada. Se o solo sólido é o corpo físico de Chukotka, então o clima é, sem dúvida, o seu temperamento. E devemos entender algo desde o início. É um temperamento que não conhece misericórdia, nem negociação. Ao entrar nesta região, descobre-se rapidamente que o que chamamos de frio em outras partes do mundo é apenas um pequeno incômodo. Aqui, o frio é outra coisa. Não é simplesmente uma leitura num termômetro ou uma condição climática passageira. É uma presença física, uma entidade viva, pesada e tangível, que respira, espreita e procura constantemente qualquer fraqueza na sua proteção.
Durante 9 meses do ano, o inverno não cobre meramente a paisagem, ele apaga-a. A neve em Chukotka raramente cai vertical e poeticamente como em cartões postais de Natal. Aqui, a neve é um projétil. É lançada horizontalmente por ventos que atingem velocidades de furacão, criando um fenômeno temido pelos locais e respeitado pelos exploradores: a purga. Esta não é uma tempestade comum, é uma parede branca móvel, uma massa de gelo pulverizado que elimina a visibilidade, apaga o horizonte e aniquila o sentido de orientação. Para o viajante desprevenido, o mundo reduz-se dramaticamente à distância do seu próprio braço estendido. Além dessa distância, não há nada, apenas um rugido branco e ensurdecedor. A atmosfera nesta península é uma lição brutal de humildade para o ser humano moderno. As temperaturas caem rotineiramente para 40, 50 e até 60 graus abaixo de zero no interior. Nestes pontos extremos, a física da vida cotidiana muda de formas que parecem ficção científica. O metal torna-se quebradiço e pode partir-se com um golpe seco. A borracha dos pneus endurece até quebrar como se fosse vidro barato. E o combustível transforma-se em gelatina inútil se não for tratado adequadamente. A pele humana exposta a este ar não sente apenas frio, sofre danos irreparáveis em questão de minutos, congelando instantaneamente. No entanto, se perguntar aos habitantes locais, eles dirão que o verdadeiro adversário, o verdadeiro inimigo, não é o número no termômetro, mas o vento. Os ventos catabáticos são a verdadeira força motriz deste inferno gelado. Estas massas de correntes de ar, frias e densas, descem pesadamente das montanhas do interior e das terras altas em direção à costa, ganhando velocidade com a gravidade. Atuam como cinzéis invisíveis, mas implacáveis, erodindo a rocha sólida ao longo de milênios e curtindo a pele daqueles que ousam habitar estas latitudes, deixando-os com marcas que contam histórias de resiliência. Existe, além disso, um paradoxo estranho e fascinante neste clima, um que tem a ver com a luz e como ela afeta a mente humana. Quando o breve verão chega, o sol recusa-se a pôr-se. A região fica submersa num dia perpétuo, um sol da meia-noite que desorienta completamente os relógios biológicos. É uma estação de insônia coletiva e energia frenética, onde a flora acelera o seu ciclo de vida numa tentativa desesperada de compensar o tempo perdido. Mas esta luz é efêmera. Quando o inverno reclama o seu trono, a luz foge aterrorizada. A noite polar desce sobre a terra como uma cortina de chumbo pesada e imóvel. Durante semanas e até meses nas áreas mais ao norte, o sol é apenas uma memória distante, uma promessa fraca que mal tinge o horizonte de azul escuro por um par de horas antes de desaparecer novamente. Nessa escuridão prolongada, a psicologia humana é testada de uma forma que poucos conseguem entender sem a terem vivido. A mente deve lutar não apenas contra o frio exterior, que procura parar o coração, mas contra as sombras interiores que crescem quando o mundo se apaga. A falta de luz solar afeta a química cerebral e o isolamento torna-se um desafio tão grande quanto a sobrevivência física. É neste silêncio escuro que o verdadeiro caráter do povo de Chukotka é forjado. Apesar de tudo, o céu, na sua imensa severidade, oferece uma recompensa visual em troca desta dureza. Um espetáculo reservado apenas para aqueles que suportam a escuridão, a aurora boreal. Aqui elas não são simples luzes no céu, são cortinas vivas de fogo frio, esmeralda, violeta e carmesim, dançando sobre o vazio absoluto. Cientificamente, sabemos que é o resultado de partículas solares colidindo com a nossa atmosfera, lembrando-nos que estamos protegidos da radiação cósmica por um campo magnético invisível, mas observá-las ondular sobre a tundra congelada, é difícil não sentir algo espiritual. É um espetáculo de força solar transformada em beleza etérea. Uma pintura em movimento
que faz o frio valer a pena. O clima de Chukotka não é um pano de fundo passivo. Ele dita o ritmo de absolutamente tudo. Controla a migração das baleias na costa, determina quando os ursos entram nas suas tocas e decide quando os homens podem viajar ou devem procurar abrigo. Não é um cenário para a natividade humana. É o maestro da orquestra, um diretor rigoroso e autoritário. Cada ser vivo aqui, desde o menor líquen até o motorista de caminhão mais experiente, deve aprender a tocar a sua melodia ou enfrentar o silêncio definitivo que aguarda aqueles que desafiam as regras do gelo. A fronteira do amanhã. Existe uma linha invisível que atravessa as águas geladas do Estreito de Bering. Uma construção puramente humana imposta à natureza indomada, a linha internacional de mudança de data. Chukotka é, num sentido muito literal, o lugar onde o dia começa para todo o planeta. É a vanguarda do tempo. Enquanto o resto do mundo, de Nova York a Londres, vive no passado imediato, aqui já é amanhã. Esta curiosidade temporal dota a região de uma aura quase mística, transformando-a num portal entre o futuro e o presente. Se estiver nos penhascos fustigados pelo vento do Cabo de Geneve, o ponto mais oriental de todo o continente asiático, estará na borda do mundo conhecido. De lá, num dia claro, pode-se olhar para o leste, através da névoa do mar, e ver algo extraordinário. As Ilhas Diomedes, e além delas, à distância, as montanhas do Alasca. Estás a olhar para o ontem em território americano. É um dos poucos lugares na Terra onde se pode olhar para outro continente e outro dia simultaneamente. A situação das Ilhas Diomedes ilustra perfeitamente esta loucura geográfica. A Grande Diomedes pertence à Rússia, a Pequena Diomedes aos Estados Unidos. Estão separadas por apenas 4 quilômetros de água escura e agitada. No entanto, estão divididas por 21 horas no relógio humano. É uma distância física insignificante. Um trecho que um bom nadador ou um pequeno barco poderia atravessar em minutos, mas cronologicamente é um abismo. No auge do inverno, quando o mar de Bering congela formando uma ponte de gelo estática e traiçoeira, surge uma possibilidade teórica fascinante. Seria possível caminhar do presente para o passado ou retornar do futuro para o hoje, simplesmente dando alguns passos sobre o gelo rangente. Mas esta proximidade geográfica cria uma tensão palpável que definiu a história recente da região. Durante os anos tensos da Guerra Fria, esta fronteira era conhecida como a Cortina de Gelo. Enquanto o Muro de Berlim existia na Europa, aqui havia um muro de silêncio e vigilância entre duas superpotências nucleares. Famílias indígenas que cruzaram estas águas livremente por milênios, nos seus caiaques de pele, para comerciar, celebrar casamentos e partilhar histórias, foram subitamente separadas por uma barreira ideológica invisível, mas impenetrável. Irmãos ficaram de um lado, primos do outro, olhando para o mesmo mar, mas vivendo em realidades políticas opostas. A linha de data tornou-se uma cicatriz, e o fluxo natural da humanidade parou por decreto governamental. Mas a geografia, na sua imensa sabedoria, ignora a política dos homens. Correntes oceânicas massivas continuam a fluir, ricas em nutrientes, alimentando ecossistemas que não entendem fronteiras. Cardumes de peixes, baleias cinzentas e imensos bandos de aves migratórias cruzam esta linha imaginária sem passaporte, ignorando completamente as divisões que desenhamos nos mapas. O Estreito de Bering não é, na sua essência, uma separação. É uma antiga cicatriz de união, uma lembrança de quando o mundo era um só. Há milhares de anos, durante a última era do gelo, este estreito não era água, mas terra sólida. Era a ponte terrestre de Beringia. Uma vasta pradaria seca e fria, através da qual a humanidade deu os seus passos mais transcendentais.
Foi por aqui, por estas mesmas latitudes onde as ondas quebram hoje, que caçadores pré-históricos perseguiram mamutes e bisões para entrar nas Américas, povoando um novo hemisfério. Chukotka foi o grande átrio do Novo Mundo, o último solo conhecido antes da grande exploração rumo ao desconhecido. O DNA dos povos nativos das Américas tem as suas raízes profundas neste solo siberiano. Hoje, a região permanece como uma sentinela solitária na borda do tempo. A sensação que invade o viajante ao estar aqui é a de ter chegado ao fim do mundo. Mas essa percepção é enganosa. Na realidade, está-se no início absoluto. Cada nascer do sol que atinge os penhascos negros de Chukotka é o primeiro nascer do sol do mundo civilizado. Existe uma responsabilidade silenciosa e solene em receber a luz antes de qualquer outra pessoa, em ser a primeira testemunha global do novo dia. Esta posição geográfica única forjou um caráter de espera e vigilância na própria Terra e nos seus habitantes. É um lugar que nunca olha para trás, para Moscovo ou para a Europa. Olha sempre para a frente, para o vasto horizonte do Pacífico, onde o futuro chega com a inevitabilidade da maré. Lembrando-nos que o tempo, como o mar, é uma força que não podemos parar. Num ambiente que parece meticulosamente desenhado para limitar e até erradicar a vida, a mera existência de um ser vivo é um ato de audácia e rebeldia. A biologia em Chukotka não segue as regras dos trópicos. Aqui não se trata de abundância excessiva, mas de eficiência implacável e resistência blindada. Cada organismo que vê é o resultado de milhões de anos de engenharia evolutiva extrema. Comecemos por olhar para o solo. A flora da tundra é um milagre de miniaturização e estratégia. Nestas planícies fustigadas por tempestades, não há lugar para a vaidade dos grandes carvalhos ou pinheiros altos que vemos no sul. O vento derrubá-los-ia, ou o frio congelaria a sua seiva antes que pudessem crescer. A vida vegetal aqui aprendeu uma lição vital: ser humilde para sobreviver. Aprendeu a abraçar o chão, a crescer para dentro em vez de para cima. Salgueiros polares, por exemplo, são tecnicamente árvores, Possuem a estrutura genética de uma árvore. Mas são árvores que mal se elevam alguns centímetros do chão. Parecem arbustos rastejantes, formando redes subterrâneas complexas e extensas para conservar o pouco calor que a terra retém e para se ancorarem contra os vendavais. As suas folhas são pequenas, cerosas e resistentes. Desenhadas para reter a umidade num ambiente que, ironicamente, é muito seco, porque a água está quase sempre congelada. No entanto, quando os breves e explosivos meses de verão chegam, a tundra sofre uma transformação que desafia a lógica. A paisagem cinzenta e branca explode num frenesi de cor urgente. Bagas, musgos, líquenes e flores silvestres de cores intensas devem completar os seus ciclos reprodutivos completos em questão de semanas. Aproveitam as 24 horas de luz solar contínua para realizar a fotossíntese a um ritmo vertiginoso. É uma corrida contra o relógio biológico. Uma explosão de biomassa que deve acontecer antes que o gelo retorne para reclamar tudo. Esta biomassa efêmera alimenta uma fauna que é igualmente tenaz. A rena, o verdadeiro monarca destas planícies infinitas, é uma máquina biológica perfeitamente desenhada para o frio. Não é simplesmente um cervo, é um veículo todo o terreno vivo. O seu pelo é uma maravilha da engenharia natural. Cada pelo é oco por dentro, prendendo o ar para criar uma camada de isolamento térmico tão eficaz que a neve não derrete nas suas costas. Os seus cascos são largos e côncavos, atuando como raquetes de neve para evitar afundar no inverno, e como pás eficientes para escavar o gelo em busca de líquenes nutritivos. Até os seus olhos mudam de cor com as estações para melhor utilizar a luz. Elas não lutam contra o ambiente. Tornaram-se uma extensão dele. Mas a vida mais surpreendente, e talvez a mais intimidadora, encontra-se onde a terra negra encontra o mar cinzento.
As costas rochosas de Chukotka são o palco de congregações massivas que sobrecarregam os sentidos. Morsas, gigantes de gordura e músculo com imensas presas de marfim reúnem-se aos milhares em praias estreitas. O som é ensurdecedor, uma cacofonia de bramidos, e o cheiro é penetrante. Procuram descanso em terra sólida, porque o gelo marinho, a sua plataforma natural para descansar entre mergulhos, recua cada vez mais a cada ano devido às mudanças climáticas globais. A sua presença massiva nestas costas é um testemunho da riqueza invisível destas águas frias. O mar aqui não é um vazio, é uma sopa densa de nutrientes, impulsionada por correntes profundas que trazem vida do fundo do oceano, alimentando uma teia alimentar gigantesca. E reinando acima de tudo, patrulhando a fronteira borrada entre o gelo e a água, está o urso polar, o grande predador branco. Em Chukotka, o urso não é um visitante ocasional. É o dono indiscutível da paisagem. A sua capacidade de navegar no deserto branco é sobrenatural. Pode detectar presas a quilômetros de distância apenas pelo cheiro. E nadar distâncias que fariam perecer qualquer outro mamífero terrestre. O urso polar é o símbolo perfeito desta região, imponente, solitário e perfeitamente adaptado a um mundo que seria inabitável para um humano desprotegido em questão de horas. O seu pelo não é branco, mas translúcido, transportando a luz solar em direção à pele negra que absorve o calor, uma adaptação brilhante para um mundo de gelo. Ver um destes gigantes mover-se com elegância silenciosa sobre o banco de gelo é entender o verdadeiro poder da natureza. A fauna de Chukotka ensina-nos uma lição fundamental. A vida não precisa de conforto para prosperar, precisa apenas de uma chance, por menor que seja. Cada animal aqui, desde o menor lemingue escondido sob a neve até a imensa baleia cinzenta emergindo entre os blocos de gelo, representa uma vitória absoluta da evolução. São um lembrete pulsante e constante de que a natureza sempre, sem exceção, encontra uma maneira de continuar, mesmo no congelador do mundo, onde a lógica nos diria que nada deveria sobreviver. Os primeiros passos humanos. Muito antes de os cartógrafos das cortes europeias desenharem linhas arbitrárias no papel e impérios distantes reivindicarem uma soberania que não podiam exercer, existiram olhos humanos que olharam para esta paisagem e viram não um deserto hostil, mas um lar cheio de possibilidade. O que a maioria dos livros de história omite sobre este lugar é que a narrativa humana de Chukotka não começa com a chegada dos exploradores russos, nem com as bandeiras das nações modernas. Começa há milhares de anos, numa era em que a ponte terrestre de Beríngia ainda ligava continentes, permitindo a passagem de gigantes e daqueles corajosos o suficiente para os seguir. Falamos de povos que possuíam uma tecnologia orgânica, feita de osso, pele e pedra, mas que demonstrava uma sofisticação e resistência superior a qualquer máquina moderna projetada num laboratório. Os ancestrais dos atuais Chukchi e Yupik não chegaram aqui por engano nem como náufragos da história. Vieram com um propósito, seguindo as grandes manadas, lendo os sinais escritos na aurora boreal e antecipando o comportamento do gelo marinho com uma precisão científica que hoje teríamos dificuldade em replicar sem satélites. Eles desenvolveram uma relação com o ambiente que não se baseava no domínio ou na conquista, mas num pacto sagrado de sobrevivência mútua. Compreenderam rapidamente que, para sobreviver na Terra Branca, não se pode impor a própria vontade. Deve-se negociar constantemente com as forças brutais do vento e do mar. Não construíram catedrais de pedra ou grandes monumentos para desafiar o céu, mas catedrais de conhecimento invisível. Sabiam como costurar peles de intestino de foca com um ponto tão fino que se tornavam impermeáveis contra a água gelada.
uma técnica que salvava vidas no oceano. Sabiam como construir trenós sem um único prego, unindo as peças com tiras de couro cru para que a estrutura pudesse flexionar e mover-se como um organismo vivo sobre o terreno irregular, em vez de quebrar devido à rigidez. A sua sobrevivência dependia de uma aguçada capacidade de observação, treinada desde a infância. Aprenderam que a baleia não é um inimigo, mas um presente dado voluntariamente àquele que é digno, que o urso polar é um irmão que caminha sobre duas pernas quando quer olhar longe e que deve ser profundamente respeitado, mesmo quando o encontro é inevitável. Esta visão de mundo, onde cada rocha, cada rajada de vento e cada animal possui uma essência vital, não era uma simples crença supersticiosa, era uma brilhante estratégia psicológica de sobrevivência. Ao dotarem o mundo ao seu redor com espírito e consciência, nunca estavam verdadeiramente sozinhos na vastidão aterrorizante do Ártico. O silêncio avassalador da tundra estava cheio de vozes e companhia para aqueles que sabiam ouvir a linguagem da terra. Estes primeiros habitantes alcançaram o que biologicamente parecia impossível: prosperar e rir onde o corpo humano não deveria durar mais do que algumas horas sem proteção. Criaram uma cultura complexa, rica em mitologia, danças e rituais, num lugar onde um erro de julgamento, uma leitura errada do tempo ou um descuido com o fogo significava um desfecho congelado imediato. As suas pegadas, embora muitas vezes invisíveis sob camadas de neve perpétua, são os alicerces inabaláveis sobre os quais se assenta qualquer história moderna da região. Eles demonstraram que o ser humano é capaz de se adaptar a qualquer situação extrema se tiver a vontade inquebrável e a imaginação suficiente para ver recursos onde outros apenas veem vazio. Não conquistaram Chukotka. Isso teria sido impossível. Tornaram-se Chukotka. Os seus corpos adaptaram-se ao frio. Os seus ritmos circadianos ajustaram-se à noite polar e a sua dieta especializou-se para obter energia do ambiente. E assim, quando a história moderna finalmente chegou séculos depois, com os seus navios de aço e armas de fogo, encontrou um povo que já tinha sido forjado pelo ferro do frio, uma civilização pronta para resistir à próxima grande mudança com a paciência de um iceberg. Longe da costa, aventurando-se no vasto interior onde o horizonte se curva até desaparecer numa névoa indistinguível de cristais de gelo e céu pálido, vive uma civilização em movimento perpétuo que desafia a nossa compreensão de tempo e espaço. Para a mente ocidental moderna, acostumada à segurança das paredes de concreto, endereços postais fixos e fronteiras estáticas, a tundra siberiana parece um vazio aterrador. Um deserto branco inabitável, onde a vida é uma anomalia. Mas para os pastores de renas Chukchi, os Chauchu, este vazio aparente está cheio de sinais, caminhos invisíveis, memórias e vida vibrante. Eles não habitam a terra no sentido tradicional. Navegam sobre ela como marinheiros experientes num oceano sólido que muda a cada tempestade. Para este povo, o conceito de lar não está ligado a uma coordenada geográfica fixa ou a uma estrutura permanente de tijolo e argamassa, mas à presença respiratória e constante da manada. A rena não é simplesmente gado ou um ativo econômico, é o relógio biológico que marca o ritmo dos seus dias e o seu sustento físico absoluto. É o eixo central sobre o qual o universo do pastor gira, criando uma dependência tão profunda e recíproca que às vezes apaga a linha divisória entre humano e animal. A vida na tundra interior é um ciclo contínuo de migração que não admite pausas ou dúvidas. A imobilidade neste ambiente é sinônimo do fim. Quando o musgo e os líquenes, o alimento vital das renas, se esgotam sob a neve pisoteada e congelada, a comunidade recebe um sinal silencioso, mas imperativo. É hora de se mover. O que se segue é uma coreografia ensaiada e aperfeiçoada ao longo de séculos de repetição. Desmontar a Yaranga
A complexa habitação tradicional, feita de pele de rena curada e uma estrutura de madeira leve, não é uma mudança caótica como as que conhecemos. É um ritual de eficiência suprema. Cada membro da família sabe exatamente o que fazer. Em menos de uma hora, uma família inteira pode apagar o seu rastro da paisagem, devolvendo o lugar à natureza. As peles pesadas são dobradas com técnica precisa. As varas são amarradas aos trenós com nós que não congelam, e o fogo, coração do lar, é respeitosamente extinto. Fundem-se mais uma vez com a brancura infinita, deixando para trás apenas o silêncio e a neve revolvida, que o vento apagará antes do anoitecer, como se nunca tivessem estado lá. Esta mobilidade extrema é a sua maior defesa e a sua estratégia mais antiga. Enquanto os grandes impérios sedentários da história caíram e desapareceram quando as suas muralhas foram rompidas ou as suas cidades sitiadas, o nômade sobrevive e persiste precisamente porque não oferece um alvo fixo à adversidade. Não se pode cercar o vento, não se pode encurralar quem não tem um centro fixo. No entanto, há pessoas que, depois de tentarem a vida sedentária, sempre querem voltar para a tundra, porque esta liberdade absoluta tem um preço que se paga todos os dias com resistência física brutal. A relação entre o pastor e a rena desafia qualquer definição moderna de agricultura ou pecuária. Não é um domínio total ou exploração unilateral, mas uma simbiose tensa e respeitosa. O homem protege a manada de predadores invisíveis e visíveis, guia o caminho através de tempestades cegantes, onde a visibilidade é zero. Em troca, o animal oferece tudo o que é. Oferece o seu sustento para o corpo, a sua pele para vestimentas que são superiores a qualquer tecido sintético e os seus ossos para ferramentas. É um contrato assinado há milênios que se renova a cada manhã, na solidão absoluta da tundra, sob um céu que pode permanecer numa escuridão violeta e estrelada durante meses no inverno polar. A psicologia do pastor começa a fundir-se sutilmente com a do animal. É um fenômeno profundo que os de fora raramente entendem ou percebem. Os pastores aprendem a pensar como a manada, a sentir os seus medos e as suas necessidades. Desenvolvem uma sensibilidade quase premonitória para sentir a mudança sutil do vento antes que as nuvens se acumulem no horizonte, para cheirar a umidade metálica de uma tempestade de neve a caminho a quilômetros de distância. Eles leem a neve como um estudioso lê um pergaminho antigo cheio de sabedoria. Cada ondulação na superfície, cada textura do gelo e cada sombra azulada conta-lhes uma história detalhada sobre a segurança do terreno ou a proximidade dos lobos. E os lobos estão sempre lá, observando. São a sombra eterna da manada, os fantasmas cinzentos que testam constantemente a vigilância do pastor. Lembrando-lhe que na natureza não existem vácuos de poder. A intrusão inevitável do mundo moderno adicionou uma camada de complexidade fascinante e às vezes dolorosa a esta luta ancestral. A tecnologia introduziu motos de neve que rugem e quebram o silêncio onde antes apenas se ouvia o estalido suave dos cascos e o deslizar dos esquis. E telefones via satélite que ligam o isolamento extremo ao ruído global instantâneo. Mas esta modernidade é frágil e enganosa no Ártico. Quando a gasolina congela nas mangueiras, quando as peças mecânicas se estilhaçam pelo frio extremo ou as baterias morrem, o homem volta a depender apenas dos seus instintos e conhecimentos antigos. O pastor moderno é, portanto, um híbrido fascinante. Uma figura que caminha com um pé firmemente nas tradições da Idade da Pedra e outro no século XXI, tentando manter um equilíbrio precário num mundo que muda mais rápido do que as estações. Titãs da costa e o ritual de sustento.
Muitos viajantes e observadores surpreendem-se ao descobrir que, enquanto os pastores dominam o silêncio branco e seco do interior continental, na borda dramática onde a terra finalmente se rende ao mar, floresce outra linhagem distinta de sobrevivente. São os caçadores de mamíferos marinhos. Uma cultura forjada pelo sal e pelas ondas. Os Chukchi marítimos e os seus vizinhos Yupik olharam para o oceano durante milênios, não como uma barreira intransponível ou um limite, mas como uma despensa infinita, misteriosa e perigosa. Aqui, a geografia muda drástica e violentamente. A planície monótona dá lugar a penhascos escuros, fustigados por ventos com força de furacão, e praias de cascalho vulcânico negro, onde o mar de Bering ruge com força primordial. Nesta fronteira líquida e traiçoeira, a obtenção da baleia e de outros mamíferos marinhos não é um desporto, nem mesmo uma indústria comercial no sentido econômico habitual. É o ato central e fundacional da sua existência, tanto física quanto espiritual. É um drama recorrente, onde a sobrevivência de toda a comunidade depende do encontro com o gigante marinho. A baleia cinzenta e a poderosa baleia franca não são vistas por estes povos como meros recursos naturais ou toneladas de carne e óleo. São consideradas entidades complexas com consciência, alma e livre-arbítrio. Convidados de honra que habitam um mundo paralelo e sagrado sob as ondas, existe uma crença profundamente enraizada e respeitada de que a baleia escolhe entregar-se ao caçador que se prova digno de tal presente. É uma troca moral. Se o caçador não for respeitoso, se tiver maus pensamentos ou se os rituais antigos não forem observados com precisão, a baleia simplesmente não aparecerá. Ou esconder-se-á sob o gelo inquebrável. A atividade em si é um embate de escalas desproporcionais que desafia a lógica. Homens em barcos pequenos, tradicionalmente umiaks feitos de pele de morsa esticada sobre madeira, lançam-se em águas de chumbo e congelantes para desafiar criaturas de 30 ou 40 toneladas de músculo e poder. O cenário onde isto ocorre é intimidante e majestoso. Blocos de gelo flutuante do tamanho de casas movem-se com correntes imprevisíveis, capazes de esmagar um barco em segundos se o timoneiro se distrair. A água está a uma temperatura tão baixa que a imersão sem o equipamento adequado causa um grave problema de hipotermia em questão de minuto. O mar não perdoa erros. O silêncio anterior ao encontro é denso, carregado de eletricidade estática que todos a bordo podem sentir. O líder do grupo, de pé na proa com o arpão pronto, torna-se o ponto focal da história. Nas suas mãos e na sua pontaria, ele detém a responsabilidade avassaladora de alimentar centenas de pessoas durante o longo inverno. O momento do encontro é intenso, rápido e caótico. O mar agita-se violentamente, a espuma salta congelando no ar e os gritos de coordenação perdem-se no vento. Mas, curiosamente, para quem observa atentamente, este ato é desprovido de malícia ou crueldade. Não há ódio no coração do caçador, apenas uma necessidade absoluta e uma bravura estoica diante da força da natureza. Quando o gigante marinho é finalmente seguro e rebocado lentamente para a costa, a atmosfera na praia muda radicalmente. Não é um triunfo arrogante do homem sobre a besta. Não há celebrações de conquista vã. O que se respira no ar frio é uma gratidão solene e profunda. Toda a comunidade, sem exceção, desce à praia para receber o presente. Homens, mulheres, idosos e crianças participam no processamento. É uma corrida frenética contra o tempo e os elementos, um trabalho comunitário que deve ser realizado com precisão cirúrgica antes que o frio congele o sustento e torne impossível o trabalho, ou antes que os ursos polares, atraídos pelo cheiro, cheguem para reivindicar a sua parte.
Nada é desperdiçado neste sistema. A pele e a gordura subcutânea, conhecidas como muktak, são consumidas com reverência e frequentemente cruas, sendo uma iguaria apreciada. Num ambiente extremo onde não crescem citrinos ou vegetais de folha verde, esta gordura e pele são a fonte vital de vitaminas e energia que mantém a população saudável. Os ossos maciços tornam-se estruturas para habitações ou peças de arte esculpidas. As barbas flexíveis transformam-se em artesanato e ferramentas. A baleia deixa de ser um animal singular e transforma-se literalmente na vida e no corpo do povo, integrando-se na sua biologia. Este ciclo incessante de vida e sustento cria uma espiritualidade profunda e tangível. O mar é percebido como uma entidade maternal generosa, mas também estrita e exigente. São feitas oferendas à água antes de partir, devolvendo uma parte para garantir o ciclo futuro. A modernidade trouxe motores de popa mais potentes, rádios e ferramentas de aço, mas não diminuiu o risco inerente nem a reverência necessária. Além disso, surgiu um novo desafio. As alterações climáticas estão a alterar os padrões do gelo marinho de formas imprevisíveis. O gelo costeiro, que outrora era uma plataforma sólida e segura para a primavera, é agora frágil e quebradiço, forçando os caçadores a aventurarem-se muito mais em mar aberto, aumentando o perigo exponencialmente. Num mundo moderno que está cada vez mais desligado da origem dos seus alimentos, onde a carne vem em bandejas de plástico assépticas, os habitantes da costa de Chukotka mantêm uma ligação visceral, direta e honesta com a sua comida. Eles entendem o preço real da vida e o peso da sobrevivência, porque as suas próprias mãos trabalham diretamente sob o frio e o sal para obtê-la do mar. A história de Chukotka não é uma linha reta que flui calmamente como um rio no verão. Assemelha-se mais ao gelo quando racha sob pressão extrema. Durante milhares de anos, a vida aqui seguiu um ritmo previsível, ditado apenas pelas migrações das renas e pela espessura da neve. Mas essa continuidade foi violentamente quebrada no século XX. O que aconteceu nestas terras remotas não foi simplesmente uma mudança de governo ou uma nova bandeira hasteada no mastro. Foi uma mudança drástica de paradigma, uma colisão frontal entre dois universos que não tinham forma de se entenderem. A chegada do novo sistema político soviético a este canto esquecido do mapa representou um choque de visões de mundo tão brutal quanto fascinante. É preciso imaginar o contraste visual e psicológico daquele momento. De um lado, tinha-se uma cultura milenar, profundamente orgânica, vivendo em simbiose perfeita com os ciclos da natureza. Era uma sociedade que não media o tempo em horas, mas em estações, e que não valorizava a acumulação de bens, mas a capacidade de se mover rápido e leve. Do outro lado, chegou uma ideologia obcecada pela indústria pesada, padronização, concreto e a conquista da natureza. Quando os novos administradores chegaram do oeste, olharam para a vastidão de Chukotka e não viram a sabedoria ancestral que permitira aos humanos sobreviver ali durante milênios. Não viram a complexidade das suas redes sociais, nem o seu conhecimento profundo do gelo. O que viram foi, da sua perspectiva, um problema que precisava de solução. Viram atraso. Para estes burocratas, a tundra era uma página em branco, um espaço vazio que tinha de ser reescrito sob as regras da modernidade. A civilização chegou vestida de burocracia, com pastas cheias de cotas de produção, formulários infinitos e regras desenhadas em escritórios a milhares de quilômetros de distância, por pessoas que nunca tinham sentido o frio de 40 graus abaixo de zero. Mas é aqui que a história se torna verdadeiramente complexa e sombria. Não se tratava apenas de construir edifícios, tratava-se de reconstruir o ser humano. O processo conhecido como coletivização foi muito mais do que uma reforma econômica. Foi uma tentativa sistemática de desmantelar o modo de vida nômade. O sistema não tolerava pessoas que se movessem livremente porque quem se move não pode ser controlado, nem recenseado, nem tributado eficientemente. Líderes espirituais, xamãs e guardiões da memória oral foram estritamente proibidos de praticar. Eram vistos como inimigos do progresso, relíquias de um passado supersticioso que tinha de ser erradicado.
Os seus tambores foram quebrados ou queimados e os seus objetos sagrados confiscados. Imagine o que significa para uma comunidade ter a sua ligação com o divino e os seus antepassados arrancada de um dia para o outro. Pastores de renas, homens e mulheres nascidos sob o céu aberto, foram instados, e muitas vezes forçados, a deixar as suas habitações tradicionais de pele para se mudarem para estruturas estáticas de madeira e concreto. Isto não foi apenas uma mudança de endereço postal, foi algo que contradizia séculos de instinto e movimento constante. Tentou-se converter o caçador independente, autossuficiente e orgulhoso num trabalhador assalariado do sistema, apenas mais uma peça numa máquina gigante. Foi um experimento social de uma magnitude que é difícil de compreender hoje. No entanto, o que realmente selou o destino de Chukotka não foi a ideologia, mas a geologia. As coisas que se podem encontrar debaixo da terra mudaram o futuro da região para sempre. Geólogos, explorando os cantos mais inóspitos, descobriram que tesouros estratégicos de valor incalculável dormiam sob a camada de permafrost. Encontraram estanho, imensos depósitos de ouro, mercúrio e, o mais crítico para a época, urânio. Eram recursos vitais para alimentar a maquinaria industrial e militar de uma superpotência que se preparava para dominar o cenário global. Subitamente, o isolamento de Chukotka terminou. Foram dadas ordens para abrir minas em locais onde o clima era tão extremo que o metal rachava como vidro e os pneus dos caminhões se desintegravam. Mas a questão logística era enorme. Quem ia construir estas minas? Quem ia trabalhar no Inferno Branco? A região viu chegar milhares e milhares de pessoas enviadas para estes confins para trabalhar. Muitos não vieram por livre vontade. Estes campos de trabalho são uma parte sombria e dolorosa da história que não pode ser ignorada. As estradas que hoje atravessam partes da região, conhecidas localmente como estradas construídas sobre ossos, estão literalmente cimentadas no esforço sobre-humano daqueles que trabalharam em condições que desafiavam os limites da resistência biológica. Homens e mulheres picando pedra congelada com ferramentas rudimentares, construindo o caminho para que os caminhões pudessem levar o ouro e o estanho em direção ao centro do império. É verdade, e deve ser dito para se ter o quadro completo, que esta era trouxe avanços tangíveis. Chegou a educação formal, a medicina moderna, que reduziu a mortalidade infantil, e a eletricidade, que trouxe luz à longa noite polar. A qualidade de vida material melhorou em muitos aspectos técnicos, mas o preço a pagar foi uma profunda alteração cultural, uma ferida na identidade coletiva. Criou-se uma geração presa entre dois mundos, educada num novo sistema, aprendendo russo e matemática, mas nascida de tradições antigas que os seus pais já não podiam praticar abertamente. Cresceram ouvindo slogans sobre o futuro radiante, enquanto seus avós choravam em silêncio pelo passado perdido. E então, o impensável aconteceu. Quando o sistema colapsou em 1991, toda aquela infraestrutura artificial, que dependia de um fluxo constante de dinheiro e combustível vindo do oeste, começou a falhar. Foi como se alguém tivesse cortado o cabo de suporte de vida. Navios com mantimentos pararam de chegar com a mesma frequência. Aviões já não aterravam. Subitamente, o Estado provedor, que tinha proibido os antigos modos de subsistência, desapareceu da noite para o dia, deixando para trás um povo que teve de se lembrar, a toda a velocidade e sob ameaça de fome, como sobreviver pelos seus próprios meios quando as luzes se apagam e o aquecimento central para de funcionar. Ruínas de uma utopia de concreto. Se tiver a oportunidade de viajar hoje pelo interior profundo de Chukotka, as coisas que poderá encontrar deixá-lo-ão sem fôlego, não pela sua beleza natural, mas pelo impacto visual do seu abandono. A paisagem, imensa e vazia, está pontilhada de vestígios surreais desse passado industrial recente. São cicatrizes de concreto no meio do nada, mas o exemplo mais impressionante, a joia da coroa deste desastre pós-industrial, é sem dúvida a cidade de Yultin. Imagine a cena. Está a conduzir durante horas numa estrada de cascalho instável,
rodeado por montanhas cinzentas e tundra infinita. Não vê uma alma em centenas de quilômetros. E de repente, ao atravessar uma passagem de montanha, vê uma cidade moderna completa aparecer no horizonte. Vê blocos de apartamentos de 5 andares, centros culturais, avenidas largas, escolas. O seu cérebro leva um momento para processar o que vê, porque não deveria haver uma cidade ali. Aproxima-se com o veículo e o silêncio atinge-o fisicamente. Não há carros, não há fumo nas chaminés, não há pessoas a caminhar. Yultin é uma cidade parada no tempo, uma cápsula do tempo maciça, com os seus edifícios vazios, olhando cegamente para as montanhas. Estes são os rastros de um projeto industrial titânico que desafiou o clima e perdeu. Caminhar pelas ruas de Yultin hoje em dia é uma experiência arqueológica moderna que faz os cabelos ficarem em pé. Não é como visitar ruínas romanas de 2000 anos atrás. Isto parece fresco, recente, dolorosamente próximo. Entra-se num apartamento. Com a porta batendo com o vento, e encontram-se objetos cotidianos deixados para trás, como se as pessoas tivessem evaporado no meio do jantar. Pode ver chávenas de chá ainda nas mesas, cobertas por uma camada de pó de décadas. Vê brinquedos de crianças jogados no chão, livros escolares abertos numa lição de 1993. Calendários nas paredes marcando datas de um ano que passou há muito tempo. A sensação é inquietante, porque tudo sugere uma fuga precipitada. Mas a realidade é menos dramática e mais trágica em termos econômicos. Estas cidades foram abandonadas porque a lógica que as criou deixou de existir. Yultin não foi uma cidade orgânica que cresceu, porque as pessoas queriam viver lá. Yultin existia para um único propósito: extrair minerais. Era uma máquina de morar para servir a mina. Quando a economia mudou nos anos 90 e o preço de manter uma cidade no Ártico excedeu o valor do que extraíam, Yultin deixou de ser viável. A ordem de fechamento veio e foi absoluta. O aquecimento foi cortado, a energia foi cortada. Neste clima, uma casa sem aquecimento não é um abrigo, é uma tumba de gelo. As pessoas tiveram de partir, muitas vezes em questão de dias, deixando quase tudo para trás porque os custos de transporte eram astronômicos. O que não coube numa mala, ficou. Agora, décadas depois, a natureza está a reclamar o que é seu com uma violência lenta, mas imparável. O permafrost não perdoa a arrogância da arquitetura humana. Fundações de edifícios, que não são mantidas artificialmente frias ou que transferem calor para o solo, fazem com que a terra derreta e se mova. Os edifícios afundam, inclinam-se e torcem-se como se fossem feitos de borracha. O concreto racha sob ciclos brutais de congelamento e descongelamento. O metal enferruja a uma velocidade espantosa devido à umidade e ao vento. A tundra está literalmente a invadir as salas de estar. Pode ver-se musgo espesso crescendo nos sofás, bétulas anãs brotando através de rachaduras no chão de um segundo andar. É um lembrete visual brutal de que a nossa presença aqui, no extremo norte, é tolerada, mas nunca garantida. No entanto, há algo mais aqui. Se conseguir olhar além da tristeza do abandono, encontrará uma beleza assustadora nestas ruínas. Elas narram a história da resistência e da adaptabilidade daqueles que ali viveram. Aqui, no meio do nada, as pessoas apaixonaram-se, formaram famílias, celebraram aniversários e viveram vidas plenas, enquanto as temperaturas exteriores caíam para 50 graus abaixo de zero. Para os locais que ainda vivem na região, estes lugares não são apenas lixo industrial, são repositórios de memórias, são o lugar onde deram o seu primeiro beijo ou onde aprenderam a ler. A presença destas estruturas maciças serve como uma lição constante e humilde para qualquer pessoa que visite a região. Em Chukotka, qualquer tentativa de dominar a terra através da força bruta da engenharia é temporária. Pode trazer todo o concreto e aço que quiser. Pode construir impérios e elaborar planos de 5 anos, mas no final, o gelo sempre ganha terreno. O silêncio sempre retorna.
Yulchin é o monumento definitivo à fragilidade das ambições humanas perante a eternidade do clima ártico. E enquanto o vento uiva entre os edifícios vazios, não se pode deixar de imaginar quanto tempo passará até que a tundra apague completamente qualquer rastro de que alguma vez estivemos aqui. Ouvindo tudo isto, poderá legitimamente pensar que, após décadas de mudanças forçadas, proibições, industrialização e subsequente colapso econômico, a cultura indígena de Chukotka teria desaparecido completamente. Seria lógico assumir que foram esmagados pela roda da história. Mas subestimar a resiliência deste povo é um erro fundamental. Apesar das tentativas sistemáticas de assimilação e reeducação, o espírito original de Chukotka nunca se extinguiu. O que eles fizeram foi algo muito mais inteligente e sutil do que o confronto direto. Tornaram-se discretos, tornaram-se invisíveis. Durante os anos mais duros de repressão cultural, aprenderam a jogar o jogo do sistema. Para o público, eram cidadãos modelo da nova ordem, trabalhadores eficientes seguindo as regras. Mas em privado, a história era diferente. Como as raízes das árvores árticas que se espalham profundamente no subsolo, para sobreviver ao frio da superfície, a espiritualidade refugiou-se na esfera doméstica, na luz fraca das casas, na memória sussurrada dos anciãos. A ligação à terra nesta região não é uma religião organizada com templos e livros sagrados, é algo muito mais intrínseco. É uma forma de estar no mundo, uma tecnologia da consciência. É a compreensão profunda de que tudo está vivo, que o rio, a montanha e o urso têm espírito e merecem respeito. E essa compreensão não pode ser apagada por um decreto governamental. E agora, muitos de fora surpreendem-se ao ver o que está a acontecer atualmente. Estamos a testemunhar um renascimento silencioso, mas incrivelmente poderoso. A juventude de Chukotka, uma geração que domina a tecnologia digital, edita vídeos nos seus telefones e conhece o mundo através da internet, está a fazer algo inesperado. Estão a regressar às suas raízes. Em vez de olharem para as grandes cidades do Oeste como a única via de fuga, estão a olhar para trás para poderem seguir em frente com força. As danças tradicionais, que durante anos foram reduzidas a espetáculos folclóricos para turistas ou funcionários visitantes, estão a recuperar o seu significado profundo e ritual. Já não se dança apenas para entreter, dança-se para conectar. O som do tambor, aquele batimento rítmico que imita o coração da terra, é mais uma vez o centro gravitacional da comunidade. É um som que desperta uma memória genética. Algo que estava adormecido, mas não perdido. Mas talvez a batalha mais importante esteja a ser travada no terreno das palavras. A língua é hoje um campo de recuperação urgente. Há uma luta para preservar as línguas nativas não apenas por orgulho nacionalista, mas porque elas contêm as chaves técnicas para entender o ambiente. Estas línguas evoluíram ao longo de milhares de anos nesta paisagem específica. Tem palavras precisas para descrever dezenas de estados diferentes de neve, nuances no comportamento do vento ou textura do gelo, que não tem tradução direta para o russo ou inglês. Perder essas palavras significaria perder a capacidade de ler a realidade do ambiente em alta definição. Seria ficar cego para os perigos e presentes da tundra. Este renascimento deu origem a uma mistura cultural fascinante. Um híbrido que desafia estereótipos. Não é incomum ver um caçador moderno preparar o seu equipamento com tecnologia de ponta, rifles de alta precisão, GPS por satélite, potentes motos de neve. Mas antes de partir, esse mesmo homem para e faz uma oferenda à terra, derrama um pouco de chá. Ou deixa tabaco no chão, pedindo permissão e proteção aos espíritos do lugar. Para eles, não há qualquer contradição. As tradições adaptaram-se, absorveram a modernidade sem serem devoradas por ela.
A resistência cultural aqui não é uma rejeição do progresso tecnológico. Ninguém quer voltar a viver sem aquecimento, sem medicina ou sem os confortos que tornam a vida no Ártico mais suportável. Não é um romantismo ingênuo. É uma insistência feroz na identidade. É a afirmação de que se pode fazer parte do mundo global, estar conectado e ser moderno, sem deixar de ser um filho desta terra. Este povo sobreviveu aos zares, sobreviveu ao comunismo, sobreviveu ao caos do capitalismo selvagem nos anos 90. E eles ainda estão aqui. A sua cultura não é uma peça de museu coberta de pó. É algo vivo, que respira e muda. No final, a história de Chukotka ensina-nos que os impérios caem, as cidades de concreto racham e afundam. As ideologias passam de moda, mas a relação entre o ser humano e a terra, se baseada no respeito, é a única coisa que verdadeiramente perdura. E enquanto o sol se põe sobre o Estreito de Bering, iluminando uma terra que viu tanta dor e tanta beleza, torna-se claro que o espírito de Chukotka não apenas sobreviveu, mas está pronto para enfrentar qualquer coisa que o futuro reserve. O gigante adormecido desperta. Enquanto a cultura dos povos nativos vive um renascimento espiritual, uma situação muito mais física e ameaçadora começa a fermentar sob os seus pés. O que a maioria dos estrangeiros não sabe sobre este lugar é que o solo de Chukotka não é simplesmente terra inerte. É um guardião de segredos antigos. Sob aquele tapete verde de musgos e líquenes que se estende até ao horizonte, encontra-se o permafrost. Esta camada não é apenas terra fria. É uma estrutura geológica complexa, uma mistura dura como concreto composta de terra, rochas e gelo, que permaneceu num estado de congelamento profundo por dezenas de milhares de anos. Funciona como um imenso cofre de segurança planetária que prende no seu interior matéria orgânica de eras passadas e gases de efeito estufa que a atmosfera moderna não vê há milênios. Mas esse cofre, que acreditávamos inquebrável, está a começar a falhar. As fechaduras de gelo estão a derreter. A mudança nas temperaturas globais não é uma teoria abstrata discutida em conferências acadêmicas aqui. No Ártico, é uma realidade física, tangível e violenta. O norte do planeta está a aquecer a uma velocidade que duplica e até triplica a taxa do resto do mundo. Quando o permafrost derrete, ocorre um fenômeno aterrorizante para a infraestrutura. O solo perde a sua coesão estrutural. O que ontem era solo sólido, capaz de suportar edifícios de concreto, hoje torna-se um pântano instável. As consequências são visíveis a olho nu. Em cidades e assentamentos da região, fundações de edifícios soviéticos fraturam com um som seco, como tiros na noite. Tubulações de água e gás, projetadas para um ambiente estático, torcem-se e quebram à medida que o solo se move, deixando comunidades inteiras sem serviços básicos no meio do inverno. Pistas de pouso, vitais para o fornecimento de alimentos e remédios, ondulam como se fossem ondas do mar congeladas em asfalto, tornando cada aterrissagem uma manobra de alto risco. Não é apenas um problema logístico, é o colapso da civilização humana na região diante de uma natureza que está a mudar as regras do jogo. No entanto, o maior perigo é invisível. Ao descongelar, o solo começa a respirar. Liberta metano e dióxido de carbono que estavam presos desde o tempo dos mamutes. Isto cria um perigoso ciclo de retroalimentação. Quanto mais gelo derrete, mais gases são libertados. E quanto mais gases existem, mais a temperatura sobe. É um motor que se alimenta a si próprio e tem o potencial de alterar o clima de todo o planeta, não apenas da Rússia. A isto soma-se a erosão costeira, que avança com uma voracidade nunca antes vista. Antigamente, o gelo marinho formava uma barreira natural que protegia a costa das ferozes tempestades de outono. Esse escudo branco
absorvia a energia das ondas. Agora, com o recuo do gelo marinho devido a verões mais longos, o oceano impacta diretamente contra a terra macia e descongelada dos penhascos. O resultado é devastador. Aldeias inteiras, que existiram nessas coordenadas durante séculos, assistem impotentes enquanto metros do seu solo caem no mar ano após ano. Cemitérios antigos e casas modernas são devorados pela água. É uma crise que está a redesenhar o mapa de Chukotka em tempo real, não pela mão de exploradores ou cartógrafos, mas pela força bruta da própria natureza. Chukotka está a enviar-nos uma mensagem urgente e o tempo para ouvir está a esgotar-se. O som que define o presente nestas latitudes já não é apenas o uivo do vento polar, mas o estalido metálico do gelo quebrando-se diante de proas de aço reforçado. O degelo acelerado despertou um interesse estratégico que permaneceu latente durante décadas. De repente, as grandes potências mundiais lembraram-se de que o Ártico existe e está a abrir-se. O que antes era um deserto de gelo intransponível, revela agora novas rotas marítimas que poderiam mudar a economia global para sempre. A Rota do Mar do Norte, que contorna toda a costa de Chukotka, é a joia da coroa neste novo tabuleiro geopolítico. Esta rota promete encurtar drasticamente os tempos de navegação para mercadorias entre os grandes mercados da Europa e as fábricas da Ásia. Na economia global atual, onde tempo é literalmente dinheiro e a eficiência é medida em horas, a possibilidade de economizar 2 semanas de viagem, evitando o Canal de Suez, é um argumento irrefutável. Navios de carga já não teriam de dar a volta ao mundo, poderiam simplesmente passar pelo topo. Por esta razão, Chukotka tornou-se novamente um ponto estratégico de primeira ordem. Portos que permaneceram inativos ou congelados durante grande parte do ano estão a ser reavaliados e modernizados com investimentos de milhões de dólares. Infraestruturas abandonadas desde a queda da União Soviética estão a ser revitalizadas. E tecnologia de ponta para navegação por satélite e vigilância de fronteiras está a ser implementada. É uma afirmação de soberania e presença numa região que se está a tornar navegável e, portanto, valiosa. Há pessoas e governos que sempre querem regressar a estes lugares porque entendem que o norte já não é a periferia esquecida do mundo. Está a tornar-se um novo centro de atenção e tensão internacional. No entanto, esta febre pelo transporte marítimo traz consigo riscos monumentais que não existiam antes. O aumento do tráfego de quebra-gelos, cargueiros e navios de exploração gera uma poluição sonora subaquática sem precedentes. O Oceano Ártico, que costumava ser um santuário de silêncio, agora vibra com o ruído de motores e sonares. Isto interfere severamente com a vida marinha. Baleias, morsas e outros mamíferos marinhos dependem do som para comunicar, caçar e navegar na escuridão das profundezas. O ruído humano cria uma névoa acústica que os desorienta, separa mães de filhotes e altera as suas rotas de migração milenares. Além disso, há uma preocupação constante que mantém os ecologistas acordados: o risco de incidentes ambientais em águas geladas. Um derramamento de combustível no Ártico seria catastrófico. A tecnologia atual para limpar derramamentos de óleo é ineficaz em condições de gelo e temperaturas extremas. O óleo mistura-se com o gelo, afunda e persiste por décadas devido à lenta degradação biológica no frio. Chukotka encontra-se agora num cruzamento histórico. Deve decidir se tornará um corredor global de comércio industrial ou se lutará para manter a sua integridade natural. O equilíbrio é precário e as decisões tomadas hoje ecoarão por séculos. A economia da extração versus a eternidade. Se o mar se tornou a nova autoestrada do mundo, a terra sólida é o cofre de tesouros que foi escancarado. Sob as montanhas imponentes e desoladas de Chukotka,
escondem-se recursos que o mundo moderno devora com ganância. Veios maciços de ouro, prata, cobre de alta pureza e carvão. A mineração moderna chegou a esta fronteira final, não com picaretas e pás, mas com uma escala tecnológica imensa e futurista. Máquinas autônomas do tamanho de casas e caminhões basculantes, com rodas mais altas que um ser humano, operam dia e noite na região para extrair materiais que alimentam o redemoinho tecnológico global. É altamente provável que o dispositivo eletrônico que tem na sua mão ou no seu bolso contenha partículas de cobre ou metais preciosos arrancados do solo em lugares remotos como este. A ligação entre a sua vida diária e a tundra de Chukotka é muito mais direta do que imagina. Para a frágil economia local, a mineração oferece uma linha de vida de estabilidade e empregos bem remunerados, algo vital numa região onde o custo de vida é astronômico. Cidades como Pevek, que estavam à beira de se tornarem cidades fantasmagóricas, sobrevivem e prosperam hoje graças a esta indústria extrativa. A engenharia humana atingiu o ponto de implementar soluções radicais para manter estas operações em funcionamento. Um exemplo claro é a chegada de usinas nucleares flutuantes, verdadeiras maravilhas da engenharia naval, projetadas para fornecer eletricidade e calor a estas operações mineiras isoladas. Ver uma usina nuclear flutuando no Oceano Ártico é uma imagem de ficção científica tornada realidade, um testemunho de quão longe os humanos irão por energia e recursos. Mas o preço deste progresso é a alteração irreversível da paisagem. Uma montanha minerada a céu aberto muda a geografia para sempre. A cicatriz na terra é permanente. Os ecossistemas da tundra são extremamente delicados e levam séculos para se recuperarem de qualquer perturbação. Os povos indígenas observam esta transformação com uma mistura complexa de necessidade econômica e profunda preocupação espiritual. O dinheiro flui, as lojas têm produtos e há aquecimento nas casas. Mas surge a questão inevitável de se o custo ambiental a longo prazo vale a pena. O dilema de Chukotka é, em essência, o dilema de toda a humanidade moderna, amplificado pelo ambiente extremo. Queremos preservar a natureza virgem e selvagem, mas precisamos desesperadamente dos recursos que ela guarda para manter o nosso estilo de vida tecnológico. Aqui, no fim do mundo, essa transação não está escondida atrás de cadeias de suprimentos invisíveis. Aqui a transação é visível, brutal e direta. A terra abre-se, o metal sai e a paisagem muda. Não há intermediários nesta realidade. No meio destas mudanças tectônicas no clima e na economia, surge a questão crucial sobre o fator humano. Quem herdará esta terra quando os antigos se forem? A demografia de Chukotka enfrenta um desafio existencial. Os jovens de hoje vivem uma realidade hiperconectada, muito diferente da dos seus avós, que apenas conheciam o horizonte da tundra. Através da internet, via satélite e das redes sociais, eles veem em tempo real como é a vida em Moscovo, São Petersburgo ou na Europa. Veem lugares mais quentes, mais confortáveis, com cinemas, centros comerciais e oportunidades infinitas. Esta janela digital gera um desejo compreensível de explorar horizontes mais suaves. A vida no Ártico é dura, implacável e por vezes solitária, levando muitos a deixarem as suas cidades natais assim que terminam a escola em busca de educação e oportunidades nas grandes cidades do continente. É um êxodo de talento e energia que ameaça despovoar a região do seu povo nativo. No entanto, contra todas as estatísticas, há um movimento fascinante e crescente de jovens que escolhem ficar ou, ainda mais surpreendentemente, regressar após estudarem no estrangeiro. Não o fazem por falta de opções, mas por uma escolha consciente e radical de identidade. Estão a redescobrir o valor da sua herança, não como um fardo do passado, mas como uma ferramenta de empoderamento para o futuro. Estes novos guardiões da tundra estão a criar uma fusão única entre o antigo e o novo. São pastores de renas que usam drones para monitorar as suas manadas a partir do ar e GPS para navegar nas rotas de migração, mas que ainda usam peles tradicionais porque sabem que nenhum material sintético protege melhor do frio.
São ativistas digitalizando a sua língua e lendas para as preservar na nuvem, garantindo que a voz dos seus antepassados não se perca no ruído digital. Eles entendem que a cultura não é algo estático guardado num museu, mas algo vivo que deve adaptar-se para sobreviver. Eles entendem que fazer parte desta cultura indígena no século XXI significa levar a sabedoria e a resistência do passado para o futuro tecnológico. São a primeira geração na história do seu povo com a capacidade de contar a sua própria história ao mundo diretamente, sem intermediários, através de blogs, vídeos e arte digital. A sua permanência na terra dos seus pais é um poderoso ato de resistência. Enquanto houver alguém jovem que conheça os nomes dos ventos, os segredos da terra e como sobreviver no gelo, Chukotka continuará a ser um lar vivo e vibrante, não apenas um mapa de recursos a ser explorado por corporações distantes.